neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem protegido, com a vitória acabar. Não se tem Ele esquecido que na palavra real tudo nos tem prometido, Ele nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Boas novas de salvação. Agora, ouvintes preciosos, nós queremos chamar a vossa atenção para o grande fato que é evangelizar as pessoas com o objetivo de termos apenas uma vida social acomodada, sem crimes,
sem terrorismo, sem perigos de vida. Isto não quer dizer o verdadeiro evangelismo. Isto não quer dizer a verdadeira evangelização, porque isto somente não faz ninguém um ser cristão. Não devemos estar contentes em simplesmente tirarmos o homem do vício, do tóxico, do crime, o que é bom, na verdade. Mas isso não é tudo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que pessoas cujas vidas eram impecáveis, jamais haviam cometido adultérios, jamais haviam cometido crimes e não tinham vícios. No entanto, não eram e não foram salvas. Jesus Cristo veio para trazer o homem ao novo nascimento. Nós encontramos aquele mancebo de qualidade que guardava os mandamentos impecavelmente. Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Jesus sempre foi na corda do coração da pessoa. E ele não deixou um evangelho simplesmente para o nosso bem-estar físico e social. Ele não enganou aqueles que deveriam entrar pela porta estreita, pelo caminho espinhoso, para depararem-se com a vida eterna. Ele disse claramente: estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. E ele disse: como o mundo me aborrece, ele vos aborrece também. Então, se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos constatar melhor ainda que o Evangelho não é simplesmente para uma acomodação social, uma vida acomodada. Não. Agora, Deus sempre põe o homem diante de uma escolha. Ele lhe deu capacidade de escolha, lhe deu livre arbítrio para escolher. Ele traz o homem até uma certa altura, até um certo conhecimento de si mesmo. Mas depois este homem tem que escolher. Ele veio trazendo Moisés até uma certa altura, mas por fim disse a Bíblia que Moisés preferiu, escolheu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Deus, na verdade, é quem chama o homem, mas o chama para ver as suas coisas, as suas delícias, a glória dos céus. Mas, assim que ele mostra, através de todo o evangelho pregado pelo mundo afora, então este homem fica sob uma escolha, diante de uma escolha. E agora, é aí onde tem que se pregar para quem já é crente. Por isso é que São Pedro escreveu para crentes. São Paulo escreveu a crentes. Aqueles que já haviam começado a boa carreira.
propondo coisas mais excelentes. Ele encontrou a igreja de Corinto numa verdadeira balbúrdia dos dons carismáticos. Ele disse: espera aqui um pouquinho, eu vou vos mostrar um caminho mais excelente. Vocês já são crentes, vocês já aceitaram Jesus Cristo como Salvador, vocês já têm dons, vocês têm línguas estranhas, vocês têm profecias, vocês têm dons de cura divina, vocês têm tudo, mas agora eu quero vos apresentar um caminho bastante, bem melhor, mais excelente. E agora, se os nossos amados ouvintes quiserem ver qual é este caminho, leiam sua carta, Carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Sim. Ele veio por esta carta até chegar no capítulo 15, trazendo aquela igreja que estava baseada em dons, e mesmo fazendo da ceia uma confusão. O carro estava completamente fora dos trilhos, fora da estrada. E ele veio procurando a colocar esta igreja nos trilhos. Quando chegou no capítulo 15 desta primeira carta aos Coríntios, ele pôde falar de coisas tão tremendas. Ele pôde falar da ressurreição. Ele pôde falar sobre a justificação da nossa fé. Ele pôde falar sobre semente que se planta, o corruptível que se planta e o incorruptível que brota novamente. Ele pôde falar de mistérios. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele tirou a igreja que estava patinando ali nos dons e caminhou com ela. Subiu a montanha com ela, para mostrar a ela e a nós todos que isto é apenas andaime, isto é apenas uma carreira, isto apenas contribui. Mas vamos até o alto. Vamos ver os mistérios de Deus, escondidos aos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos. Eis aqui, vos digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele estava falando da morte. Ele estava falando justamente da morte. Aqui ele já está desafiando a própria morte, o próprio terrorismo, as perseguições de então e de todos os tempos da igreja. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Uma trombeta sempre prepara o soldado. O soldado que conhece o que significa aquele som, se prepara de acordo com aquele toque. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porém, convém que isto que é corruptível, que é a carne cheia de temor, esta carne cuja inclinação é inimizade contra Deus, e temendo tanto a morte, lançando mãos de meios lícitos e ilícitos, lançando meio de todos os comércios religiosos, de todos os meios científicos, para viverem mais um pouco aqui, ficarem mais nesta carne. Medo, terror,
terror da morte assola o mundo. Nem o velho, nem o jovem, ninguém quer enfrentar a morte como ela é. Mas você sabe de uma coisa? Que o temor da morte se justifica mais justamente por causa da separação que aquela alma se encontra com Deus? Se justifica mais pelo pecado? Nunca estamos de acordo, nunca um cristão busca a morte com suas próprias mãos. Um cristão cuida de sua vida. Um cristão não tem vícios. Só de não fumar já é um cuidado com a vida. Já está deixando de se suicidar. É um suicídio em massa. Está aí apoiado por todos os meios. Mas quando o homem nasce de novo, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, ele se transforma em uma nova criatura, a ponto de gritar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo continua, naturalmente excitado pelo Espírito. A sua caneta estava trabalhando naqueles pergaminhos. E ele dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Já havia trazido à igreja a esta posição, a uma posição de ouvir coisas, a se armar de tal forma que podia desafiar até a própria morte. Porque quando a morte lhe disse: Paulo, eu vou lhe apodrecer numa cadeia, ele não se deteve. Lá dentro da cadeia ele escreveu: quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim. Somente para você, Paulo. Ó santo apóstolo Paulo, somente para você? Somente para os apóstolos? Não, ele disse não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, todos quantos amam a sua mensagem, todos quantos amam esse toque dessa trombeta que você está ouvindo. Esta pode ser sua última oportunidade, seja jovem ou velho. Você sabe, o homem pode resistir a Deus quantas vezes quiser, mas um dia ele o rejeita pela última vez. Ele o rejeita pela última vez. Sempre existe um último acontecimento na vida daquela pessoa. Quer seja simples, humilde, pobre, quer seja rico, sábio, ilustre. É a última viagem, é o último adeus, é o último discurso, é a última mensagem, é o último sorriso, é a última despedida da esposa, é o último abraço dos filhos, é o último beijo, é a última reunião, é a última palavra, é a última decisão, é a última rejeição. Deus está falando com seu povo. Não tente fazer cristãos como vocês mesmos. Antes, nasçam de novo, venha um novo nascimento.
Acabe fez uma israelita pela janela. Jezabel entrou pela janela. Ele fez uma israelita pela janela, casou-se com ela, e vocês conhecem a história de Acabe na Bíblia Sagrada. Comido pelos cães, os cães lamberam seu sangue, segundo a palavra do Senhor. Tanto o sangue dele como a carne de Jezabel. Não tem que fazer cristãos manufaturados, acomodados à vida social, que aspira e que suspira, e que se ajoelha e que busca Deus, e que trabalha para Deus, para fazer uma melhor sociedade apenas. Não. No mundo tereis aflições. Esta espada é estreita, e segundo o que está escrito, não há remédio para o mundo. Os homens batem de um lado e de outro, muito sinceramente, com bons propósitos, se acabando daqui e dali, mas está escrito, as profecias estão se cumprindo. Tornaram-se amantes de si mesmos. Eles têm forma de piedade, mas negam a sua eficácia. Vejam o que Paulo profetizou acerca desta hora em que estamos vivendo. Saibam todos que todo labor tem o seu final, todo gozo tem o seu final, toda bonança tem o seu fim, toda tempestade tem o seu fim. E ao findar o labor desta vida, que destino há de ter a tua alma? Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que temermos a morte? Caminho brilhante de luz. Faça desse instante a última hora de pecado, de dúvida, de indiferença, e creia na mensagem de Deus para esta hora presente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei.
submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor! Paz perfeita, paz completa,